O que seriam os vícios? Como é que vai funcionar isso? Vocês começaram a ver no segundo período Teoria Geral do Direito Civil. Lá na Teoria Geral do Direito Civil, vocês viram os vícios do negócio jurídico. Quando a gente estuda vício do negócio jurídico, o que vocês veem? Eu vou ter dois tipos de vício do negócio jurídico. Os vícios da vontade e os vícios sociais. Quando a gente fala de vício da vontade, eu tenho o quê? Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo. São situações que a gente chama de vício da vontade. Além dos vícios da vontade, a gente vai ter vícios sociais. Simulação, fraude contra credores, fraude à lei imperativa. Qual vai ser a distinção para o vício do negócio jurídico para o vício da evicção? É isso que a gente vai começar a ver aqui. Quando a gente vai falar de vício, a gente vai começar a falar de vício. Primeiro, o vício que seria do negócio. E aí, como eu disse para vocês, eu tenho os vícios da vontade que pode ser o erro. Por exemplo, uma situação de ignorância. Eu fecho um negócio com o José Barros, que não é aquele José Barros que eu imagino, é um outro José Barros. É um homônimo, uma pessoa com o mesmo nome, e que eu acabo fechando o negócio com a pessoa errada e depois eu posso anular esse negócio em função do erro. Isso aqui seria um erro essencial de pessoa. Então, a gente tem erro, que é ignorância, que pode ser erro de objeto, erro de pessoa, erro de negócio. Eu acho que estou fechando um contrato de compra e venda e, na verdade, estou locando a coisa. Então, esse tipo de erro, ele pode anular o negócio a partir do momento que aconteceu o erro, e aí eu vou ter um prazo de anulabilidade de 4 anos. Além do erro, com o mesmo prazo, a mesma ideia geral que a gente vai ter aqui também, a anulabilidade, eu vou ter o dolo, que é o erro, que é a ignorância. Só que é o erro, a ignorância é forçada por terceiro. Então, eu estou negociando com a pessoa que me engana, que me induz a erro, ou por ação ou por omissão. Então, posso ter o dolo por ação ou o dolo por omissão. Se esse dolo, ele vicia o cerne do negócio, a gente vai ter isso como um dolo. Pode ser o dolo próprio, de com quem eu negocio, ou um dolo de terceiro, alguém externo à relação. Mas sempre o dolo não vai ser a sua ignorância apenas, vai ser alguém forçando esse seu erro. Então, aí eu tenho dolo. Também, em 4 anos do negócio jurídico, eu posso anular o negócio. Além de erro e dolo, a gente vai ter a coação, que no nosso caso aqui é a coação moral. O que é coação moral? Coação moral é quando você ameaça alguém de algum prejuízo físico, patrimonial, em que essa pessoa acabe sucumbindo sobre essa ameaça, e sucumbindo a essa ameaça, a sua vontade passa a estar viciada. A diferença que a gente vai ter aqui para o erro e para o dolo é que os 4 anos de anulabilidade só vão começar a contar de quando você terminar a coação. Então, a coação é diferente dos demais vícios. Você só vai ter a coação, você só vai ter o prazo decadencial para você reclamar a coação, só vai iniciar do fim da coação. Por quê? Porque a coação pode se prolongar durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Imagine que se ela se prolongue durante 5 anos, e o negócio foi há 5 anos atrás. Eu já vou ter perdido o prazo. Então, o prazo só vai começar a contar do término da coação. Então, a gente tem erro, tem dolo, tem coação, estado de perigo. O que é estado de perigo? Vamos imaginar a situação que a gente está vivenciando hoje. Hoje a gente está numa situação de calamidade por conta de uma pandemia, de um problema de saúde no mundo todo. Eu vou para o hospital. Os hospitais eles estão praticamente em colapso. Do que eu soube aqui em Alagoas, o HGE e o HDT não estão mais recebendo pacientes de doença respiratória comum, simples. Só estão recebendo pacientes com suspeita do Covid-19. Então, veja as limitações que a gente tem. Eu vou chegar, de repente, num hospital que é particular, e o hospital particular, ele se aproveita da minha situação de perigo, ou de alguém da minha família, alguém chegado a mim, e diz, ok, para tratar o seu parente, eu quero um cheque, uma caução de R$3.000. Isso é estado de perigo. Então, você sabendo que a pessoa está em premente perigo de morte, em premente risco de morte, essa pessoa
passa a se aproveitar de você por conta disso, e aí esse negócio seria anulável também. Então, eu vou ter o mesmo prazo de 4 anos aqui. E a gente vai ter a lesão, que vai ser o quê? Quando eu vou ter uma figura de uma pessoa que, por necessidade ou por ignorância, fecha um negócio economicamente desproporcional. Muito vantajoso para um e muito prejuízo, muito desvantajoso para outra pessoa. Quando a gente tem isso, a gente pode se perguntar, mas isso não é erro? O erro não me interessa se houve benefício econômico ou não. O fato de haver o erro e a ignorância, eu já posso anular o negócio. O que a gente está falando aqui é do vício da lesão, em que você vai ter como cerne o desequilíbrio econômico-financeiro fundado na necessidade ou fundado na ignorância. Então, se eu tiver isso, eu passo a ter a lesão. Do mesmo jeito, prazo decadencial, 4 anos a contar do negócio jurídico. Esses são os vícios da vontade. Por quê? Quando a gente fala de vício da vontade, a gente está falando de um vício em que o indivíduo realiza o negócio que tem como elemento de existência a vontade, mas essa vontade está viciada. Vejam, a vontade existe, mas a vontade está viciada. Por que se a vontade existe, ela é viciada, é anulável? E por que quando a vontade não existe, que é o caso de coação física, não coação moral, a vontade passa a ser o negócio, a vontade é inexistente, o negócio é inexistente? Porque aí a diferença da vontade está viciada, o que geraria um defeito no negócio jurídico, e da vontade não existir, que levaria o negócio jurídico também não existir. Então, esses são os vícios do negócio jurídico, vícios da vontade. Além dos vícios do negócio jurídico sobre a vontade, eu vou ter os vícios do negócio jurídico, vícios sociais. A minha vontade é exatamente aquilo que eu queria fazer, é exatamente aquilo que eu esperava, mas eu realizo um negócio fraudando os interesses da legislação, fraudando interesses do credor, ou então realizando negócios com prazo futuro, prazo passado, ou uma confissão falsa, ou uma simulação de um negócio. Então, a gente vai ter que hipótese aqui. Eu vou ter a fraude à lei imperativa, a fraude contra credores e a simulação. Todos os três são vícios sociais. Nesse caso, todos os três, e repita, isso é assunto tudo que vocês viram lá no segundo para o terceiro período. Todos esses vícios que vocês já viram, já estudaram, vão ser esses casos aqui, esses três últimos, vícios sociais. Por que vício social? Porque a vontade não está viciada. O que está à vontade é o que se espera, o que a sociedade imagina, o que o direito espera da atitude, da conduta daquele agente, mas que ele frauda os interesses do próprio legislador e realiza um negócio diferente. Então, o que seria um vício social aqui? Eu vou ter a fraude à lei imperativa, quando a lei proíbe determinada situação, e ao proibir determinada situação, para eu alcançar aquele fim que é ilícito, eu realizo um negócio jurídico lícito, mas para alcançar, para objetivar um fim que vai ser ilícito, nesse caso. Então, como é que vai funcionar isso? Como é que vai existir essa fraude à lei imperativa? Então, vamos imaginar uma situação que eu sou proibido de realizar um negócio com uma determinada pessoa e eu acabo realizando um negócio para alcançar esse fim por outra maneira. Então, por exemplo, eu não posso doar para minha concubina. Mas aí o que eu faço? Eu dou para um terceiro que depois acaba doando para essa minha concubina. Isso é uma fraude à lei imperativa. Né? Então, a lei proíbe algo e para alcançar esse fim é proibido, eu arrumo uma outra via. Esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ele serve também como simulação. Por quê? A simulação, entre outras coisas, não só, mas entre outras coisas, é você simular um negócio que de fato não existe. Então, eu não posso doar para um filho determinado bem sem que haja autorização de todos os demais herdeiros. Para que eu alcance esse fim de doar para um filho e não precisar da autorização dos herdeiros, eu faço através de interposta pessoa. O que caracterizaria, além da própria fraude, caracterizaria aqui um ato simulado. A gente vai ter uma simulação. Mas simulação não é só isso. Simulação também é você pré-datar,
jogar datas pretéritas, passadas, ou pós-datar, jogar uma data futura para esse negócio. Isso é uma simulação. Um caso comum de simulação são os cheques pós-datados, que a gente chama vulgarmente de pré-datado, mas na verdade a data é posterior, logo a gente tem um negócio pós-datado. Pré-datar ou pós-datar um negócio, isso é simulação. E fazer confissão falsa também é simulação. Então a gente tem fraude à lei imperativa, fraude contra credores, e a simulação. O que vai ser a fraude contra credores? Se você realiza um negócio gratuito, e esse negócio gratuito que você realiza, você se torna insolvente, ou você já é insolvente, ou seja, você está prejudicando o credor, por si só, esse negócio passa a ser fraudulento. Há aqui uma fraude contra credores. E se você realiza um negócio oneroso, além de você ter insolvência, é necessária a comprovação do concilium fraudis, ou seja, a pessoa que comigo negociou de forma onerosa sabia ou poderia saber da minha condição de insolvência. E por conta disso, ela ainda assim negocia, caracterizando esse negócio como fraudulento, uma fraude contra credores. Dos vícios que a gente tem, vícios sociais, só fraude contra credores é causa de anulabilidade, também num prazo decadencial de 4 anos. Os demais, fraude à lei imperativa e simulação, são causas de nulidade. E aí a nulidade não tem prazo, ela não se convalida nem pelo tempo e nem pela vontade. E aí, dentro disso, a gente teria um vício completo do negócio jurídico. Então, quando a gente fala de vício no negócio jurídico, eu tenho os vícios da vontade e os vícios sociais. Só que quando a gente fala de contrato, eu não vou discutir só vício do negócio jurídico. Eu também vou discutir o quê? Os vícios do objeto e os vícios da propriedade. O que seriam os vícios do objeto? Vícios do objeto vão ser vícios que se relacionam à coisa em si, ao serviço que eu vou realizar. Então, qual o objeto do meu contrato? É um dar, um fazer ou não fazer. O que vai ser dado? O que vai ser feito? E o que não vai ser feito também é objeto, só que é objeto indireto. A gente já falou isso no começo das aulas desse semestre, em que eu falei para vocês, o objeto de um negócio jurídico pode ser direto, que é a prestação, o fazer ou não fazer, ou de acordo com o Código Civil, dar, fazer ou não fazer. E, por outro lado, o vício do objeto, que seria o quê? O objeto indireto. O que vai ser dado, o que vai ser feito ou o que não vai ser feito. É aí que começa o assunto nosso. Nosso assunto, eu entrei nessa discussão de vício para vocês entenderem que vício não é só o vício do objeto ou o vício da propriedade, que vai ser evicção. Mas, em especial, a gente vai estar discutindo o quê? Os vícios que envolvem aí o objeto, a coisa, ou o serviço que vai ser realizado. E o do negócio jurídico que a gente já tinha falado. Então, vamos lá para o material da gente, para a gente começar a discutir isso. Eu vou colocar aqui para vocês a apresentação, e aí a gente vai aproveitando isso. Mas vamos lá. Vejam, eu acho que vocês estão conseguindo ver aqui o material que eu estou compartilhando com vocês. Eu vou apresentando, olhando para o material, mas eu volto para a aula daqui a pouquinho. O que a gente vai estar vendo aqui? Quando a gente fala de vício, como eu disse para vocês, eu vou ter os defeitos do negócio jurídico, que a gente vai ter de várias espécies. Mas eu também vou ter defeito da coisa. E aí eu preciso que vocês tenham muito cuidado quando a gente vai discutir esse assunto, porque quando a gente vai discutir esse assunto, ele é visto de acordo com cada tipo de contrato. Eu tenho os contratos civis e os contratos de consumo. Nos contratos civis, a gente passa a ter o quê? Contrato civil é um contrato em que eu vou ter uma relação contratual que não se aplica nem direito do consumidor, nem direito empresarial, nem direito do trabalho, nem direito administrativo, nem empresarial. O que sobra? Contrato civil. E o que é o contrato de consumo? É aquela relação que eu vou ter entre fornecedor e consumidor final. Havendo uma relação de consumo,
A gente não vai aplicar o Código Civil, vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor. E aí vai ter uma diferença monumental quando a gente vai estudar os vícios. E é aí que eu preciso que vocês tenham muito cuidado na hora de estudar esse assunto. Então, vejam, aqui eu vou fazer uma geral para vocês de como funciona o vício redibitório no Código Civil, e no slide seguinte vocês vão ver a diferença que eu tenho das relações civis para as relações de consumo. Então, eu preciso que vocês deem uma olhada nisso para que não tenha dúvida na hora desse assunto, ok? Mas vamos lá. Como é que funciona no Código Civil? Então, primeira coisa que a gente vai ver aqui, quando a gente fala de vício redibitório, a gente está falando de um vício oculto. O que significa vício oculto? Vício oculto não é aquele vício aparente. Vício aparente é aquele vício de fácil constatação. Então, imaginemos o seguinte, eu comprei um carro de um de vocês, e esse carro tem um amassado enorme na porta do motorista. Eu posso dizer que isso seria um vício oculto? Que seria um vício redibitório? Não, porque está aparente. Ninguém é cego a ponto de comprar um carro e a porta do motorista estando completamente amassada, essa pessoa não vai perceber que há esse amassado, esse dano ao veículo. E ainda assim ela compra, ela não vai poder reclamar um vício oculto. Mas vai ser diferente se ela adquire um carro que visualmente está íntegro e quando eu vou dar a partida, ele funciona normalmente. Qual o problema? Quando eu estou dirigindo esse carro, ele ultrapassa 120 km por hora, o ar-condicionado desliga completamente, ou o motor desliga por completo. Ninguém dentro da cidade, ou fazendo um teste para adquirir um veículo, vai andar a 120 por hora. Levando isso em conta, eu posso dizer que isso é um vício oculto. Tá? Gente, eu vou pedir para vocês, lembrem, deixe o microfone desligado, a não ser que vocês queiram me perguntar alguma coisa, porque senão fica vazando o áudio. Então, vamos lá. Então, o que é o vício aparente? Vício aparente é aquele de fácil constatação. E o que é o vício oculto? Vai ser aquele vício em que a pessoa normal, um cidadão médio normal, não vai conseguir verificar a existência desse vício facilmente. Aqui eu tenho que destacar com vocês o quê? Essa é a ideia de cidadão comum, de cidadão médio. Então, o cidadão médio seria o quê? Aquele indivíduo que está no meio da régua. Lembra quando a gente falou isso de boa-fé, na hora de verificar a boa-fé objetiva? É aquele cidadão que está no meio da régua em que eu vou avaliar. Não é nem aquela pessoa de cuidado extremo que quer desmontar um carro, que quer trazer um mecânico para verificar se o carro tem algum defeito, ou se eventualmente vai ser uma pessoa que não tenha cuidado nenhum e não olhe nem o carro por fora, só dê o dinheiro, pegue a chave e o documento e vai embora. Esse caso é uma situação em que a pessoa vai ter aí um descuido tremendo. A gente está falando de uma pessoa que seja o cidadão médio, tá? A pessoa normal. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter como cidadão médio, não sei se eu voltei a imagem aqui para vocês, eu estou fora do slide agora, mas vamos lá. O cidadão médio é aquela pessoa que vai ter os cuidados devidos para que veja como é que está o bem, como está o objeto que ele pretende adquirir, e verificando que não tem nenhum defeito, ele vai lá e leva embora. É o caso, por exemplo, quando eu vou comprar uma TV de alguém. Eu vou comprar uma TV de vocês, o que eu vou testar? Não vou testar todas as funcionalidades dessa TV. Eu vou simplesmente ligar essa TV, ver que ela está funcionando e pronto. Depois, quando eu chego em casa, eu descubro que a funcionalidade do Smart nela não está funcionando e aí eu não consigo acessar YouTube, não consigo acessar Netflix, ou seja, qual for o serviço de streaming que eu queira utilizar. Nessa hipótese, aí a gente vai ter um vício oculto, e aí eu posso reclamar. Mas lembrem, todos os exemplos que eu estou trazendo aqui para vocês são exemplos de quê? São exemplos em que o indivíduo está comprando um bem ou adquirindo um serviço que o seja, de uma pessoa que seja igual a ele. A gente não está falando aqui de relação de consumo. Então, não estou no bom preço comprando uma TV. Eu estou comprando uma TV de vocês. Aí, neste caso,
que a gente passa a ter? A gente passa a ter uma hipótese em que o indivíduo vai estar realizando um contrato civil, e como contrato civil, ele vai ter uma proteção desse contrato, dessa relação contratual, em que, se tiver algum defeito oculto, um vício redibitório, ele pode desfazer o negócio. Só teria essa alternativa, eu só posso desfazer o negócio? Na verdade, eu vou ter duas alternativas. Eu posso desfazer o negócio ou posso reestimar o valor. Dentro disso, a gente vai ter duas ações. Uma ação que a gente chama de ação redibitória e uma ação que a gente chama de ação estimatória. A ação redibitória é para você redibir, para você desfazer o negócio, para você anular o negócio. E a ação estimatória, o negócio ele fica válido. Você não desfaz o negócio, você não anula o negócio. Porém, você vai reestimar o valor. É o que a gente chama de ação estimatória ou ação quanti minoris. Essa ação estimatória ou quanti minoris vai ser feita no mesmo prazo que a gente vai ter da ação redibitória. E aí eu movo essa ação e aí vou ter que fazer um requerimento. Olha, eu não quero mais a coisa não me serve, eu quero devolver a coisa e quero meu dinheiro de volta. Ou eu posso, numa segunda alternativa, eu posso dizer, olha, a coisa até me serve, mas tem esse defeito, isso vai ter um custo para eu consertar. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer simplesmente fazer uma distinção em que eu vou receber e ficar com a coisa, mas vou querer um preço a menor. Então, vamos lá. Vamos repetir para atender as perguntas de vocês. Qual é a diferença das ações? Se eu tenho uma ação que é redibitória, a minha intenção é anular o negócio, é desfazer o negócio. Eu quero simplesmente dizer, olha, eu comprei esse carro e esse carro desliga o motor toda vez que chega a 120 por hora. E aí, quando eu vou pegar a estrada, o motor acaba desligando. Então, eu vou pegar uma autobahn brasileira, uma estrada para andar com essa minha Ferrari Fiat 147, e quando eu boto 120 por hora, o motor desliga. Eu quero desfazer o negócio, eu vou mover uma ação redibitória. Mas, de repente, eu me apaixonei por esse carro. Eu acho um carro maravilhoso, eu acho um carro lindo, me serve muito na cidade. E pouquíssimas vezes eu viajo. Quase nunca eu preciso viajar com esse carro. O que eu posso fazer? Ao invés de enjeitar a coisa e desfazer o negócio, eu posso optar pelo quê? Eu posso optar por ficar com a coisa, mas eu vou abater o preço. Então, digamos que eu comprei esse carro por 50 mil reais. E o defeito para ser consertado não vai custar menos do que 5 mil reais. Então, eu vou negociar com a pessoa, do vendedor, ou então vou ter que mover a ação para isso, e o juiz vai ter que decidir, em que a gente vai delimitar um reajuste do preço. A coisa valia 50, mas passou a valer 45 ou 40 mil por conta desse defeito oculto. Me devolva a diferença do valor e eu fico com a coisa, você fica com o valor maior, porque a coisa tem um defeito, mas esse defeito não é monumental. Então, há uma escolha. Quem vai poder escolher aqui? Quem sofreu o prejuízo. Então, pensando, se eu estou comprando um carro, o comprador do veículo vai poder escolher. Ele vai poder escolher. Eu quero ficar com a coisa e reduzir o preço, eu vou mover a ação estimatória ou ação quanti minoris. Eu não quero mais a coisa. Eu fiquei com desgosto dessa coisa, não aguento mais ficar com ela, e aí eu vou devolver a coisa para você e você me devolve o dinheiro, porque eu não quero mais saber disso. Isso é uma liberalidade minha. Quem escolhe sou eu. Eu é que vou escolher se eu quero ficar com a coisa ou reestimar o valor. Então, vamos voltar lá para o slide para eu estar mostrando para vocês. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter o quê? Aqui vocês conseguem ver. Acredito que vocês vejam meu cursor. A gente tem a ação redibitória ou ação estimatória. Essas ações, elas vão ser usadas para quê? Se eu quero desfazer um negócio, eu vou entrar com a ação redibitória. Mas se eu quero reestimar o valor,
eu quero fazer uma ação estimatória, a gente vai fazer a ação quanti-minoris ou ação estimatória. E aí, dentro disso, a gente vai alegar o prejuízo e desfazer o negócio ou reestimar o valor. Isso não me impede da gente entrar com uma ação de responsabilização civil, caso haja o conhecimento desse vício. Por que eu posso responsabilizar? Porque nesse caso aqui, em paralelo ao vício da coisa, do objeto, a gente tem um próprio vício da vontade, do negócio jurídico. Aqui uma omissão dolosa, a pessoa sabia que o vício existia e não me informou desse vício. Se eu conseguir provar isso, mesmo que eu faça ação redibitória ou ação estimatória, nada impede que eu mova uma ação de indenização por perdas e danos, por prejuízos. Por quê? Imaginem que eu comprei esse carro para servir como motorista de Uber, ou um motorista de táxi, ou comprei um caminhão. Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter um lucro cessante em que eu vou ter que responsabilizar quem? Quem é que eu vou responsabilizar? Se eu provar que o vendedor sabia do fato, não é provar que ele poderia saber do fato, que ele sabia do fato, aí nesse caso eu posso responsabilizar o alienante por perdas e danos. Qual o prazo que eu vou ter para isso? Não a ação de indenização, mas a ação estimatória ou ação quanti-minoris. A gente vai ter um prazo decadencial de 30 dias para os bens móveis e de 1 ano para os bens imóveis, a contar da entrega do bem. Então, vamos repetir. Aqui a distinção no Código Civil é entre bens móveis e imóveis. Bens móveis eu tenho apenas 30 dias para reclamar. E bens imóveis eu vou ter um prazo de 1 ano para reclamar. 1 ano a reclamar ou 30 dias para reclamar, respectivamente, se o bem é imóvel ou móvel, a contar da entrega do bem, porque antes disso eu não poderia saber do vício. Mas vamos imaginar uma coisa. Imaginem que eu estou comprando uma casa de vocês, e essa casa tem um vício oculto. Essa casa que tem um vício oculto, que eu estou comprando de vocês, eu já alugava essa casa. E aí, tendo esse vício que é oculto, esse problema que era desconhecido, eu poderia reclamar? Poderia. Só que aí o prazo de 30 dias ou de 1 ano cai pela metade. Por quê? Porque você já tinha posse do bem antes do negócio da alienação. Então, para vocês entenderem, vamos imaginar que eu fiz a compra e venda de um carro ou fiz a compra e venda de uma casa. Mas antes disso, eu já alugava ou já tinha a casa emprestada ou o carro emprestado para mim. Então, já estava com esse carro há 60 dias. Eu já estava com essa casa há 1 ano. E me entregam a casa e eu digo, olha, sabe essa casa que você me emprestou, que você me alugou? Quero comprar. A pessoa me vende, não me informa nenhum vício, e aí eu adquiro esse bem e descubro tempos depois que existe o vício. Eu posso reclamar? Posso. Só que esses prazos de 30 dias para bens móveis e de 1 ano para bens imóveis caem pela metade. Aí esse prazo vai cair pela metade por conta aí de eu já ter acesso à coisa antes do negócio. Obviamente, a gente pode ter aqui uma interpretação, como a gente vai ver no próximo slide. Por quê? Porque a gente tem que ter muito cuidado aqui na interpretação, porque, imagine, eu estou há 2 dias só com a coisa móvel emprestada, ou estou há 30 dias com o bem imóvel que me foi emprestado. Eu já tinha posse da coisa? Já. Mas não seria prazo suficiente. Aí eu entendo particularmente que o prazo deveria ser cheio, não deveria ser pela metade. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, que seria o caso concreto para discutir essa situação. Ainda aqui nesse slide, para a gente fechar e voltar para aparecer aqui para vocês e começar uma explicação do outro slide, esses prazos eles não vão correr durante o prazo de garantia. O que seria o prazo de garantia? Vocês vão ver que a gente tem um prazo de garantia que a própria lei estabelece. Tá? E aí, nesse caso, se eu denuncio esse vício nos 30 dias seguintes à descoberta do defeito, a gente não vai ter problema algum, porque eu fiz isso dentro do prazo de garantia. E aí a gente vai ver
qual seria essa garantia legal. Então, vamos lá. Vamos dar uma parada aqui só para perguntar uma coisa para vocês. Até aqui, vocês estão entendendo tudo ou têm alguma dúvida? Se precisar, podem escrever ou abrir o microfone para estar falando. Tudo ok? Ok, então vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me avisam. Tá? Vamos lá. Tá? Vejam, fazendo um ajuste aqui de tudo aquilo que a gente já falou para a gente entender o que eu vou colocar mais adiante. Eu dei uma mastigada para vocês no assunto e vocês vão ver no próximo slide eu colocando o quê? Um quadrinho em que eu vou diferenciar as relações civis das relações de consumo. O contrato vai ser o mesmo, compra e venda. O contrato vai ser o mesmo, prestação de serviço. Só que vocês vão ver que a relação civil e a relação de consumo, o tratamento desse assunto, ele é diferente. Então, vamos repetir o que eu falei no comecinho da aula para quem chegou depois. E para quem não lembra quando a gente falou da classificação dos contratos. Contratos podem ser contratos de trabalho, se eu tenho uma prestação de serviço não eventual mediante remuneração, salário, e mediante subordinação. Isso é um contrato de trabalho. Se eu tenho uma prestação de serviço, um fornecimento de bens para consumidor final, eu passo a ter uma relação de consumo. E aí, lembrem, não é consumo intermediário, é sempre consumo final que vai definir o que seria a relação de consumo. Se eu tiver uma relação com o Estado, baseada num processo, em especial, um processo licitatório, mas que esse contrato seja firmado, e aí é a característica principal, com base na Lei 8.666, a gente passa a ter esse contrato como contrato administrativo. Mas se esse contrato não é de consumo, ele não é de trabalho, não é administrativo, ele pode ser o quê? A gente vai ter como contrato empresarial duas teorias. Contrato empresarial é aquele que obrigatoriamente os dois lados, os dois polos são empresários, por exemplo, um contrato de franquia, franqueado e franqueador, são empresários. Mas alguns autores criticam isso. Por exemplo, Fran Martins, em direito empresarial, ele diz que é contrato empresarial aquele formado por apenas e tão somente, obrigatoriamente, um empresário. Pode ser que o outro também seja obrigatoriamente empresário, mas um sendo empresário, a gente passa a ter isso como contrato empresarial. Qual o problema da teoria do Fran Martins? É uma teoria antiga. E se a gente for ver essa ideia, a gente tem que ter algumas modificações, e eu faço isso para entender o que é contrato empresarial. Acho que está certo, Fran Martins, mas que a gente precisa fazer um ajuste. Por quê? Fornecedor e empregador podem ser empresários. E aí, nesse caso, eu passo a ter como contrato empresarial? Não. Contrato empresarial é aquele que, obrigatoriamente, um dos lados é empresário, mas que não se enquadra em nenhum dos outros contratos. Não é administrativo, não é de trabalho, não é de consumo. Se ele não é administrativo, não é de trabalho, não é de consumo, e obrigatoriamente um dos lados é empresário, esse contrato vai ser empresarial. E o que não for contrato de trabalho, o que não for contrato de consumo, o que não for contrato administrativo e o que não for contrato empresarial, vai ser contrato civil. Os contratos civis são aqueles contratos em que não se enquadra em nenhum outro rol. É uma definição por exclusão. Você exclui todos os contratos, o que sobra é contrato civil. Então, tendo isso em mente, de novo, que eu já tinha explicado isso para vocês em sala de aula, tendo isso em mente, o que vocês têm que ver? A gente vai aqui fazer uma distinção do que é contrato civil e empresarial no que diz respeito aos vícios da coisa. O vício da coisa no direito civil só pode ser vício oculto. O vício da coisa na relação de consumo pode ser oculto ou aparente. Pode ser, inclusive, de fácil ou de difícil constatação. Não me interessa. Eu vou ter vício oculto sempre, eu vou ter o vício anulável na defesa do consumidor sempre que existir o vício. Não me interessa aí a que ponto chega esse vício. É diferente, como eu disse, no Código Civil, nas relações civis. Então, vamos lá para o material de vocês, em que eu mastigo completamente esse assunto, para vocês verem aí como é que isso funciona. Então, vamos lá.
Então, vamos lá, vejam aí. Se vocês prestarem atenção aqui, eu faço um comparativo em cada nível aqui, do tipo de objeto que a gente vai poder avaliar as relações de consumo e as relações civis, o tipo de vício que eu preciso para poder anular ou não o negócio, quais são os efeitos possíveis que a parte que sofreu esse dano pode escolher e quais vão ser os prazos decadenciais para isso. Então, vamos lá. No Código Civil, o que eu preciso ter para ter o vício redibitório? Para ter o vício redibitório, eu só posso fazer vício de coisa, não de serviço. E o objeto do contrato comutativo não pode ser aleatório, porque os contratos aleatórios, justamente há um risco típico do contrato, então não vai discutir esse vício. Então, nos contratos que sejam comutativos, você pode tratar de bens móveis ou de bens imóveis. Tanto faz. Que tipo de vício eu vou ter? Esse vício tem que ser oculto. O vício vai ter que ser oculto, porque se ele for aparente ou de facílima constatação, a gente não vai considerar vício. Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele faz diferente. Ele diz o quê? Olha, eu posso ter uma anulação do negócio jurídico por conta do vício do objeto, sempre que eu tiver um produto ou um serviço. Esse produto pode ser bem móvel ou imóvel, pode ser bem corpóreo ou bem incorpóreo, tanto faz. E eu também posso ter serviço, diferentemente do Código Civil. E esse defeito, ele só vai ser defeito oculto? Não. No Código de Defesa do Consumidor, a gente pode ter um defeito que pode ser oculto, pode ser aparente, inclusive de fácil constatação. E ainda assim, você vai poder desfazer esse negócio, ou reestimar o valor, ou substituir a coisa, como a gente vai ver adiante. Então, nessa discussão que a gente tem aqui, é importante que a gente distinga Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Contratos civis e contratos de consumo. Nos contratos civis, apenas coisas móveis ou imóveis. No Código de Defesa do Consumidor, coisas móveis, imóveis, corpóreas, incorpóreas, serviços, tudo pode ser discutido vício. No Código Civil, o vício só pode ser oculto. No Código de Defesa do Consumidor, ele pode ser oculto ou aparente, inclusive de fácil constatação. Então, todos esses casos, a gente pode discutir o quê? Como eu tinha dito para vocês, no Código Civil, a gente pode ter uma ação que vai ser uma ação redibitória, em que você vai redibir, desfazer o negócio, ou você pode ainda ter uma ação estimatória, em que você pretende ficar com a coisa, mas você quer um abatimento no preço, uma reestimação do valor. Qual é o prazo que eu vou ter para isso? No Código Civil eu vou ter um prazo de 1 ano para os bens imóveis e 30 dias para os bens móveis. Qual vai ser a diferença para a relação de consumo? Gente, nas relações de consumo, a gente vai ter uma diferença porque, ao invés de você apenas poder escolher resolver o contrato, extinguir o contrato, ou pedir abatimento no preço através, respectivamente, da ação redibitória ou da ação quanti minoris, ou ação estimatória, você vai poder, nessa hipótese, ainda escolher o quê? Resolver o contrato, pedir um abatimento no preço, ou ainda uma terceira hipótese que não tem na relação civil, só tem na relação de consumo, que é a substituição do produto ou do serviço. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a possibilidade de você resolver o contrato, redibir o negócio. Eu não quero mais a coisa, tive um desgosto desse celular que eu comprei, eu não quero. Fique com você, loja, me devolva o dinheiro. Eu posso fazer isso. Ou eu posso simplesmente dizer, não, eu quero ficar com esse celular, mas esse celular ele tem um defeito que é um prejuízo para mim, porque se alguém for comprar esse celular comigo, vai reclamar desse defeito e não vai me pagar o valor que é devido. Então, se eu paguei R$ 1.000, R$ 2.000 nesse celular, e o defeito corresponde a 1/3, eu quero 1/3 de volta. E aí, dentro dessa ideia, eu posso reestimar o valor. Mas o Código de Defesa do Consumidor abre uma terceira via, uma terceira hipótese, que seria o quê? A hipótese de você trocar a coisa, substituir a coisa. Então, eu não quero ficar com essa coisa porque ela tem defeito, e eu vou querer uma outra coisa no lugar. Então, vamos lá. O que a gente pode ver aqui?
Quando a gente vai falar do Código Civil, como eu tinha dito para vocês, nos bens móveis, eu posso reclamar em 30 dias a existência. Eu posso reclamar em 30 dias a existência de um defeito, se for bem móvel. E eu posso reclamar dentro de um período de 1 ano, se for bem imóvel. Então, os bens móveis, 30 dias, e os bens imóveis, 1 ano que eu tenho para reclamar. Esse prazo pode cair pela metade se eu já tinha a posse da coisa. Se eu já tinha acesso à coisa, eu já estava possuindo a coisa, e aí, possuindo essa coisa, eu já começava a conhecê-la. E eu já tinha chance de, conhecendo essa coisa, poder desfazer o negócio ou reclamar antes disso, antes de qualquer outra situação. Então, o que a gente vai ver aqui? Quando a gente vai para a defesa do consumidor, a gente vai ver uma regra completamente diferente. Eu quero que vocês tenham muito cuidado aqui, dentro de um assunto que eu vou falar. Eu vou explicar antes de botar o slide para vocês. Mas vejam só. Quando a gente vai falar do Código Civil, e a gente vai classificar bens, o Código Civil faz uma classificação que eu não gosto muito. Toda vez que eu dou aula de Teoria Geral do Direito Civil, lá na UFAL, eu digo para os alunos, olha, eu não gosto dessa classificação, porque isso gera muito problema para quem é aluno. Para quem é professor, ela é fácil de entender, mas para quem é aluno, às vezes se complica, porque ele tem que avaliar o caso concreto. Qual é a classificação? Quando a gente vai falar de bens consumíveis ou inconsumíveis, o que diz o Código Civil? O bem é consumível se ele se destrói com a utilização. E o bem vai ser inconsumível se esse bem não se destrói com a utilização. Então, imaginemos o seguinte. Eu estou aqui com um copo d'água. Esse copo d'água, que eu estou consumindo a água está sendo destruída. Então, a partir do momento que eu faço esse consumo, eu posso dizer, a água é um bem consumível. Um alimento, um bolo que eu compre, uma pizza que eu compre, um material de limpeza que eu compre para utilizar em casa, são bens consumíveis. Mas o celular vai ser um bem que vai ser inconsumível. Por quê? Eu posso usar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos esse celular e ele não vai se destruir. Então, ele vai ser classificado como um bem inconsumível. Só que imaginemos o seguinte, um livro, aqui, que vocês estão vendo aqui atrás. Ele é bem consumível ou bem inconsumível? Pensando na ideia geral do Código Civil, ele seria bem inconsumível. Por quê? Um livro não se destrói. E a gente pode dizer que um livro não vai se destruir nunca. Você tendo o devido cuidado, esse livro você vai poder utilizá-lo para sempre. Mas, se esse livro, ou o celular que o seja, ou qualquer outra coisa, quando postos à venda, eles deixam de ser caracterizados como bens inconsumíveis e passam a ser classificados como bens consumíveis. Então, imagine essa prateleira aqui, não aqui na minha casa, não no escritório. Imagine essa prateleira numa livraria, em que esses livros estão à venda e que você pode vir aqui e comprar. Nesse caso, o bem que aqui em casa ele é inconsumível, ele passa a ser consumível quando posto à venda. Então, um carro, um celular, um livro são bens inconsumíveis. Um bolo, um material de limpeza, um sabonete, uma pasta de dente são bens consumíveis. Só que quando postos à venda, todos vão ser consumíveis. E aí é o problema que a gente vai ter aqui. Eu prefiro muito mais o sistema de classificação que o Código de Defesa do Consumidor acaba utilizando. O Código de Defesa do Consumidor, quando ele vai falar de bens, ele coloca, já que ele está tratando de objeto de consumo, os bens sempre vão ser consumíveis para ele. A discussão que ele vai utilizar, que eu acho muito melhor do que essa do Código Civil, é a discussão... Gente, fecha o microfone. Tem gente aí com o microfone aberto, por favor. Obrigado. Vejam, a discussão que o Código de Defesa do Consumidor faz é entre bens duráveis e não duráveis. Eu acho muito melhor essa discussão de consumível e inconsumível, porque, na regra, postos à venda, todos vão ser consumíveis. Então, o que interessa aqui para a gente não é se o bem é consumível ou inconsumível. O que me interessa é esse bem que é consumível, já que você está falando do Código de Defesa do Consumidor, de uma relação de consumo,
Esse bem que é consumível, ele é durável ou não durável? Então, a água que a gente está falando aqui, a pizza que a gente está falando, o bolo que a gente está falando, vai ser o quê? Vão ser objetos que não vão ser duráveis, que você utiliza esse objeto, ele se destrói com a utilização. Então, é aquilo que o Código Civil chama de bem consumível. Só que é um consumível não durável. Só que eu vou ter bens que o Código Civil chama de inconsumíveis ou não consumíveis, mas que posso usar à venda, que é o caso nosso aqui, porque a gente vai ter que botar a venda para ser relação de consumo. Esse bem passa a condição, passa a categoria de bem consumível. Só que aí a gente vai ter o bem consumível que vai ser durável. E aí, nesse caso, o bem que vai ser durável, como é que vai funcionar? Qual vai ser a diferença? O Código de Defesa do Consumidor ele faz uma distinção clara entre bens não consumíveis e bens consumíveis, no que diz respeito aos vícios. Então, um vício aqui que pode ser de coisa ou de serviço, que pode ser um vício oculto ou aparente, em que vai me permitir, no caso, desfazer o negócio, redimir o negócio, reestimar o valor, ou seja, receber a diferença pelo prejuízo que a coisa tenha. Ou a troca desse bem, eu vou ter prazos diferentes que vão ser definidos de acordo com a durabilidade ou não desse bem. Os bens não duráveis ou duráveis vão ter prazos diferentes. É isso que a gente vai começar a ver aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Desculpem a demora aqui, só que deu uma travada aqui no computador. Isso aí é o que a gente chama em computação de defeito de BIOS. BIOS é aquele negócio que fica entre o teclado e a cadeira. Chama ser humano. O ser humano às vezes dá uma travada. Então vamos lá. Quando a gente vai falar então do Código de Defesa do Consumidor, como é que vai funcionar? Aqui no Código Civil vocês tinham visto a gente falando de quê? Que o prazo vai ser para os bens móveis de 30 dias e para os bens imóveis vai ser um prazo de 1 ano. Esse prazo de 30 dias para os bens imóveis pode cair pela metade, 15 dias se eu já tiver a posse, e de 1 ano para os bens imóveis caem para 6 meses se eu já tiver a posse. No caso do Código de Defesa do Consumidor, não vai me interessar se o bem é móvel ou imóvel, vai me interessar se ele é durável ou não durável. Então, como eu disse para vocês, um alimento que eu adquira, ele vai ser um bem não durável. O material de higiene que eu adquira, ele vai ser um bem não durável. Mas se eu estiver falando de um carro, de um celular, de um livro, são bens duráveis. E aí vai ter uma diferença para os produtos ou serviços, para os bens duráveis ou serviços duráveis e os não duráveis. Aquilo que for não durável, o prazo vai ser de 30 dias. E aquilo que for durável, o prazo vai ser de 90 dias. Qual vai ser a diferença que a gente vai ter aqui? A gente tem que ter muito cuidado aqui, porque se a gente estiver falando de defeito oculto, de difícil constatação, a gente vai dizer que esse prazo vai contar de 30 dias para os bens ou serviços não duráveis, ou de 90 dias para os bens ou serviços duráveis, vai contar da constatação do vício. Não é de quando eu comprei, não é de quando eu recebi a coisa, mas sim de quando eu constatar esse defeito. Então, olha a importância da gente conhecer a legislação. Por quê? O prazo é o mesmo. Só que se o defeito que a coisa ou o serviço tenha, for de fácil constatação desse defeito, desse vício, esses prazos vão contar da entrega da coisa. Então, recebi uma coisa, vamos lá, uma pizza em casa, é uma pizza que eu recebi congelada, por exemplo, e eu tenho 30 dias para descobrir esse defeito e estar reclamando, se eu estiver falando de um defeito de fácil constatação. Mas se eu estiver me referindo a um defeito de difícil constatação, eu só vou contar esse prazo a partir do momento que eu descobri o defeito. Então, 30 dias para as coisas não duráveis e 90 dias para as coisas duráveis. Eu vou cortar aqui e passar para a imagem aqui para mim, para eu falar aqui algumas coisas para vocês.
que eu quero que vocês prestem atenção? Quem aqui já foi comprar algum bem, por exemplo, na 25 de março, ou no equivalente maceoense, a Feira do Passarinho, ou algo do gênero? Às vezes você compra um certo produto, vai lá no Mercado Livre, tá? E quando você vai adquirir esse produto lá no Mercado Livre, você procura saber, olha, eu quero saber, tem garantia isso? Ah, não, claro, tem garantia. Eu vou te dar uma garantia de 90 dias. Gente, se eu estou adquirindo um bem que é durável, não me interessa se eu estou comprando no Mercado Livre ou numa loja, obrigatoriamente, vou repetir, obrigatoriamente, sempre o fornecedor é obrigado a dar uma garantia de 90 dias. Se o defeito for de fácil constatação, esses 90 dias vão contar da entrega da coisa. Mas se for de difícil constatação, de quando você descobrir esse defeito. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de uma garantia legal. Todo produto que eu venho adquirir em relação de consumo, obrigatoriamente, isso não é nenhum favor do fornecedor, obrigatoriamente tem aquilo que a gente chama de garantia legal. Essa garantia legal não é e não se confunde com a garantia contratual. Vejam, eu comprei um celular, ele tem 1 ano, 2 anos de garantia. Isso é garantia contratual. Por lei, esse celular ele vai ter uma garantia de 90 dias. A partir do 91º dia, se tiver garantia, é uma garantia contratual. E aí ela pode sofrer limites, porque eu estou adstrito ao quê? As condições do contrato. E aí vamos lá, vamos discutir algumas coisas aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Quem aqui já comprou um carro? Quando a gente vai comprar um carro, a gente vê o quê? Ah, não, comprei um carro, melhor marca que tem de carro 0 quilômetro, fui lá e comprei, e eu quero saber, qual é a garantia desse carro? Esse carro tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos de garantia. Isso é aquilo que a gente chama de garantia contratual. Quando a gente pega o manual e começa a olhar o manual da garantia, a gente vê o quê? Que eles cumprem tudo de defeito que o carro tiver em 90 dias. Então, se queimar uma lâmpada, se queimar um fusível, se estourar um pneu, não por uso do veículo, mas por um defeito do pneu, em 90 dias, tudo isso está coberto. Mas a partir do 91º dia, a gente vai estar tendo uma garantia que é contratual. O que normalmente vai acontecer? Dentro dessa ideia de garantia contratual, o fornecedor, ele já deu os 90 dias, mas ele vai dizer, olha, como meu produto é muito bom, e eu confio no meu produto, eu vou dar 3 anos de garantia para você. Só que eu não vou dar de lâmpada, de fusível do carro. Eu vou dar da lataria, vou dar do motor, vou dar da parte mecânica. Então, eu vou excluir uma série de outros objetos dentro do veículo, dentro do carro, em que normalmente se desgastam com facilidade depois de alguns meses. E que é muito comum que acabe queimando. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estou adquirindo um carro e uma lâmpada queimou com 30 dias. A fábrica, o vendedor, a loja é obrigado a trocar? Vai ser obrigado a trocar a lâmpada, vai ser obrigado a consertar. Digamos que, com 6 meses, o motor do carro quebrou. Eles vão ser obrigados a consertar? Se eles me dão uma garantia de 1 ano, 2 anos, 3 anos, sim, porque ele está quebrando com 6 meses. Mas se a lâmpada queimar com 6 meses, eles não vão trocar essa lâmpada. Por quê? Uma coisa é a garantia legal, que a gente está vendo aqui no Código de Defesa do Consumidor, que é a existência de qualquer vício, aparente ou oculto, de produto ou de serviço, de bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, qualquer defeito que eventualmente existir, em 90 dias eu sou obrigado a resolver esse defeito. Mas se eu estiver me referindo a um prazo superior a 90 dias, vai depender da situação. Primeiro, defeito é de difícil constatação, se for, então daqui 6 meses, 1 ano, ainda pode ser que eu tenha esse prazo, porque aí, se for contar o prazo só começa a contar da constatação desse defeito que vai ser oculto de difícil constatação. Se isso acontecer, o prazo só começa daí.
Mas se eu não estou falando disso, o prazo já acabou. E aí eu vou estar distrito ao quê? Uma relação contratual. Então tenha cuidado, quando a gente fala de garantia, garantia ela é legal quando eu estou me referindo aos 90 dias de um produto ou serviço durável. Durável. Aí, nesse caso, a gente passa a ter uma garantia que a gente chama de garantia legal. Mas se eu estiver me referindo, tá, a qualquer outro tipo de defeito que venha acontecer depois de 90 dias, vai depender se há ou não o contrato. Então, voltando ao exemplo que eu estava falando agora há pouco. Eu estou no Mercado Livre, estou aqui no meu computador e vejo, quero comprar um equipamento eletrônico. Esse equipamento eletrônico que eu quero comprar, qual é a garantia? Se ele me disser que tem uma garantia de 90 dias, ele não está me dando garantia nenhuma, ele está me dando uma garantia que é legal. A própria lei já me dá, e mesmo que ele dissesse, não tem garantia nenhuma, o problema é seu. Se você comprar, ele ainda é obrigado a me dar 90 dias, porque ele é fornecedor e eu sou consumidor final. E aí, nesse caso, ele é obrigado a me dar a garantia de 90 dias. Mas se eu estiver me referindo a uma garantia que ele me dê superior a 90 dias, a gente já está entrando em contrato. E aí, no contrato, ele vai ajustar. Como, dentro da minha autonomia e da sua autonomia, como é que a gente vai discutir essa relação de contrato, esses defeitos? Não, olha, eu garanto o motor do carro, eu garanto a lataria, mas não vou garantir a suspensão. Por quê? Porque eu sei que você vai enfiar o carro numa buraqueira. E aí eu não vou poder passar 2, 3 anos trocando borracha, trocando suspensão do seu carro. Então eu vou dizer o quê? Olha, a suspensão dura até tanto, a lataria até tanto, o motor até tanto. Então, o contrato que eu faço, e dentro da minha autonomia, eu posso me obrigar ou não. Obviamente, mesmo fazendo um contrato, mesmo que tenha o campo da autonomia, a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, eu já falei disso com vocês em sala de aula, mas vale repetir. Antes era muito comum que os contratos de garantia, era muito comum em caso de carro, que dissesse o seguinte, olha, eu te dou uma garantia de 3 anos ou 60 mil quilômetros. O que terminar primeiro? Não é o que terminar primeiro. Por quê? Mesmo que eu tenha autonomia, eu coloque no contrato, olha, é o que terminar primeiro e o outro lado aceitou, a gente tem que entender que os contratos de consumo, a interpretação das cláusulas contratuais, sempre vai ser a favor do consumidor. O que significa isso? Se eu digo, o contrato vai ser interpretado a favor do consumidor, significa dizer que eu não posso ter uma cláusula que a interpretação seja prejudicial ao consumidor. Eu posso restringir direitos do consumidor, não é problema. O que eu não posso é dizer o seguinte, olha, o que terminar primeiro. Não é o que terminar primeiro. Se eu vou interpretar a favor do consumidor, é o que terminar depois. Então, olha o problema que as fábricas, as montadoras de carro criaram no passado. Elas disseram, olha, o que terminar primeiro. Vem a justiça e diz, olha, não é o que terminar primeiro. Vai ser o que terminar depois. E aí, imagine, vou falar para vocês um caso de uma conhecida minha. Era uma senhorinha que tinha um carro que já devia ter uns 3 ou 4 anos e o carro não tinha 10 mil quilômetros rodados. Se ela tivesse comprado esse carro nessas condições, ela ia passar 50 anos com o carro e o carro ainda está na garantia. Por quê? Porque seria o que terminasse depois. Eu dou 2 anos de garantia ou 60 mil quilômetros. Se ela já estava 5 anos com 10 mil quilômetros, imagine quanto tempo ela passaria para completar 60 mil quilômetros. Ela faleceria e o carro ainda estaria na garantia. Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui, porque a gente não pode confundir garantia de lei com garantia de contrato. Garantia de contrato, o fornecedor ele pode limitar o que ele dá garantia. Então, por exemplo, eu vou comprar uma TV da LG, da Samsung, a garantia vai ser de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Eles vão me dar uma garantia. Mas se eu for comprar da CCE, qual vai ser a garantia? Vocês sabem a brincadeira que a gente diz. O que significa CCE? Começou comprando errado. Se eu digo, eu vou comprar uma TV da CCE, nesse caso a garantia vai ser o quê? O que a fábrica quiser. Se a fábrica não confia no produto dela, ela vai dizer, a garantia é de 6 meses, ou a garantia é de 90 dias. Se eu disser a garantia de 90 dias, de 6 meses, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, seja qual for o produto, seja qual for o serviço, é bom que vocês entendam o seguinte. Normalmente,
esses prazos, 2 anos, 3 anos, 5 anos, qualquer garantia que for dada, tá? Leve em conta já o prazo da garantia legal. Então, eles dizem, olha, complementando a garantia legal de 90 dias, eu vou te dar uma garantia que chegue a 5 anos. Então, a garantia contratual, ela não é uma garantia de 5 anos. Ela vai ser uma garantia de 3 meses, de 90 dias, mais 4 anos e 9 meses para complementar aí esse período de 5 anos. Então, normalmente, os contratos de garantia, os termos de garantia, eles delimitam como isso vai acontecer, como é que funciona essa garantia. Então, vejam, fazendo um resumo geral aqui para a gente abrir para alguma discussão, e se não tiver nenhuma, eu já começo a rascunhar o assunto da aula de amanhã. Quando a gente vai falar de vício do contrato, eu tenho vícios do negócio, que podem ser vícios da vontade ou vícios sociais. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, e eu vou ter os vícios sociais. Fraude contra credores, fraude à lei imperativa e simulação. Além desses vícios, eu vou ter também os vícios da coisa, do objeto do negócio. O vício do dar, o vício do fazer. O vício dessa coisa que vai ser dada, o vício do serviço que vai ser feito, é o que a gente chama de vício redibitório. E aí a gente vai ter que distinguir relações civis de relação de consumo. Relação civil só vale o vício oculto. Relação de consumo vale o vício oculto ou aparente. Na relação civil, vício de fácil constatação não conta como vício para definição do contrato. Na relação de consumo, pode ser de fácil constatação e ainda assim eu vou proteger o consumidor. A diferença que vai ter é que na relação de consumo, o prazo conta da entrega da coisa ou da descoberta do vício, se for, respectivamente, fácil ou difícil a constatação. Mas a gente vai ter aí, de qualquer sorte, de qualquer maneira, a gente vai ter uma avaliação sobre o vício na relação de consumo, o vício do objeto de produto ou de serviço. Eu vou ter no Código Civil a possibilidade de enjeitar a coisa, redibir a coisa, desfazer o negócio, anular o negócio, ou reestimar o valor, ação redibitória e ação estimatória. E na defesa do consumidor, além dessas duas hipóteses, o consumidor ainda vai poder escolher a troca da coisa. Então, olha, não quero mais essa coisa porque ela tem um defeito, e eu quero outra coisa no lugar. Por exemplo, tem um conhecido que já havia levado 3, 4, 5 vezes numa concessionária um carro, e nada de consertar o carro. Até uma hora que um mecânico cochichou no ouvido dele dizendo, cara, olha, isso aqui é um defeito de fábrica que não tem solução aqui. Ele deu a volta no quarteirão. Quando ele chegou, ele disse, olha, o defeito continua. Eu não quero mais esse carro. Aí a loja disse, não, a gente não pode fazer nada. Não, pode. O Código de Defesa do Consumidor me garante que você me entregue uma outra coisa. Eu quero trocar a coisa. Aí eles disseram, mas a gente não tem um carro igual a esse. Ele disse, olha, mas eu quero aquele então. Mas aquele é mais caro. Eu posso entregar a coisa mais cara? Aí, nesse caso, a gente tem que ter cuidado. Por quê? A minha obrigação, enquanto devedor, é cumprir o que foi ajustado. Se o Código de Defesa do Consumidor me obriga a trocar a coisa, é trocar por uma igual. Se eu não tenho igual, porque não existe uma coisa igual, eu não devo, eu posso entregar a coisa melhor ou pior. Mas isso vai ser, em paralelo a essa discussão do vício da coisa, uma dação em pagamento. Vocês devem se lembrar do direito das obrigações, que a dação em pagamento é você cumprir com a obrigação através de um objeto diverso daquilo que foi avançado, daquilo que foi acordado. E aí eu entrego coisa diferente daquilo que foi ajustado para poder, eventualmente, você realizar esse negócio cumprindo uma coisa diversa, através de coisa diversa. E aí você extingue a obrigação. Então, vamos imaginar aqui, eu quero aquele carro. Mas aquele carro é mais valioso. Não tem problema. Não, mas a gente não vai entregar. Não tem problema, eu vou incendiar o carro aqui na frente da loja. Foi o caso que, na prática, acabou acontecendo com esse conhecido, que ele ameaçou, e aí a loja aceitou. Pegou o carro dele de volta,
e aí, pegando o carro dele de volta, entregou um mais valioso. Aqui é uma hipótese que você tem uma dação em pagamento. A loja não era obrigada a fazer isso, ela era obrigada a entregar um equivalente, um igual, trocar por um igual. A obrigação, o direito do consumidor é desfaz o negócio, recebe a diferença do valor, ou então recebe coisa igual. Coisa diferente, não. É como se eu chegasse na loja da Fiat e dissesse, olha, mesmo que esse carro seja caríssimo, último tipo da Fiat, modelo mais caro da Fiat, tá? Já que vocês não têm outro, me entrega uma Ferrari. A Fiat não é obrigada a fazer isso, ela é obrigada a entregar um modelo equivalente, tá? Não o mesmo. Então, dentro dessa hipótese, eu vou ter essas 3 alternativas que eu vou exercer dentro de um prazo. E aí, como eu disse, para os bens duráveis, eu vou ter um prazo de 90 dias, e para os bens não duráveis, eu vou ter um prazo de 30 dias. Então, se eu estiver falando de uma alimentação, de material de higiene, material de limpeza, algo que com o tempo acabe se estragando, com a utilização acabe se estragando, nesse caso, a gente passa a ter esse prazo só para 30 dias. Mas se eu estiver falando de um bem que foi adquirido em relação de consumo, mas esse bem é durável, que ele não se destrói com a utilização, por exemplo, um livro, que a gente tem aqui, e esse bem eu vou ter um prazo de 90 dias para isso. Então, vamos imaginar, eu comprei um livro desse aqui, peguei esse livro e comecei a ler. Não é todo mundo que lê um livro em 24 horas. Então, às vezes, você vai levar 30 dias, 40 dias para estar lendo um livro, em especial um livro científico como esses aqui. E aí, vamos lá. Bem lá adiante eu descubro que está faltando umas 3 ou 4 páginas. E eu perdi aí o fio da meada do estudo. Como é que eu vou ficar? Eu posso entrar em contato com a livraria, posso entrar em contato com a editora e vou dizer, eu quero desfazer o negócio, me devolva o dinheiro. Eu quero ficar com a coisa, eu quero abatimento no preço, e aí esse livro perdeu muito do valor, porque está faltando 4, 5 páginas desse livro. Ou então eu quero um outro igual, me mande um outro igual, que eu continuo com o livro, que eu gostei muito do livro, mas quero ficar com um que seja inteiro. Então eu vou ter essas 3 alternativas, que eu vou exercer dentro de quê? 90 dias. Mas como essa hipótese é uma hipótese de difícil constatação, que ninguém vai ler 500, 600 páginas de um livro de uma vez só vai ser constatado isso muito tempo depois. Então esse prazo só conta do descobrimento desse defeito. Então, vamos dar uma paradinha aqui rapidinho para eu fazer o seguinte. Alguém tem alguma dúvida do que eu falei até aqui? Vocês podem se manifestar através do texto, quem tiver alguma dúvida, ou abrir o microfone e me perguntar. Vocês têm alguma dúvida aqui? Manda lá. Fala, Seveli. Você pode digitar ou pode abrir o microfone para falar. Fique à vontade. Os outros que eventualmente tiverem dúvida também já podem estar se manifestando, viu? Eu acho que ela deve estar digitando, aí vocês veem como é que vocês querem fazer. Quem tiver dúvida e não quiser digitar, é só escrever. Vamos lá. Se o vício for descoberto depois do prazo legal, deixa eu aqui porque apagou. Se o vício for descoberto depois do prazo legal, ainda tem direito de garantia? Depende. Primeiro, é relação de consumo ou relação civil? Segundo, sendo relação de consumo, que aí sim seria possível, é de fácil ou de difícil constatação? Se eu recebi a coisa, em mais de 90 dias surgiu o defeito e era de fácil constatação, aí já foi porque o prazo conta do recebimento da coisa. Mas se era de difícil constatação, e eu vou ter que provar isso, eu só vou ter a contagem desse prazo a partir do momento que eu reconhecer, que eu tomar ciência desse defeito, dessa coisa. Então, se eu tenho um vício que ele é descoberto depois do prazo legal, você vai ter essa hipótese se for de difícil constatação. Se for de difícil constatação, você pode estar reclamando depois do prazo legal, que na verdade não seria depois do prazo. O prazo ainda nem começou. Ele começa a contar só a partir do vício.
Não sei se eu fui claro, Silveli. Aí, qualquer coisa, se você ainda tiver dúvida, você me fala. Os demais também, se tiverem dúvida, pronto. Então, vamos lá. Eu vou fazer só um ajuste para a gente fechar para a próxima aula. Tá? Vamos lá. O abatimento pode chegar ao total do preço do produto. João, se o abatimento é do total do preço do produto, você não está abatendo. Na verdade, você está desfazendo o negócio. Então, se você tiver aí quase que o total, ou o total do produto, do preço do produto, a ação é redibitória, não é estimatória. Por exemplo, eu comprei o celular, 90% do preço foi embora por conta do defeito. Você entra com ação redibitória, não com ação estimatória. Né? Capaz até do fabricante deixar a coisa com você de qualquer forma. E mesmo assim você quer o valor de volta. Mas se você estiver falando uma coisa, vamos lá, e metade do preço, 30% do preço, né? E você opta por ficar com a coisa, que a opção é sua, enquanto consumidor, enquanto adquirente da coisa, se for na relação civil. Se for essa hipótese, você vai poder escolher ficar com a coisa, ou abater o preço, ou então enjeitar a coisa, devolver. Se é todo o preço, você não está reestimando o valor, você está redimindo aquela obrigação. Ok? Vamos lá. Se eu fui claro, pronto. Alguém mais tem alguma dúvida? Vamos lá. Se ninguém tiver dúvida, eu vou só explicar o assunto da aula de amanhã. Vou rabiscar o assunto com vocês da aula de amanhã para a gente começar a discutir. A gente vai começar a falar na aula de amanhã de evicção. Tá? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu fico falando, e às vezes eu tenho um programa para falar do assunto de evicção, acabo falando tanto de um primeiro assunto que o outro fica para depois. A gente vai começar a falar de evicção, que tem a ver tudo com o vício também. Só que aqui não é vício do negócio, nem é vício do objeto. O que eu vou deixar para vocês, para estar queimando a cabeça de vocês aqui no finzinho da aula? Eu vou precisar que vocês vejam aí, que quando a gente vai falar dos vícios, a gente está falando de vício que envolve, na verdade, negócio jurídico, que envolve objeto, mas que também pode envolver a propriedade. Isso é um assunto que vocês já estudaram. Eu vou puxar a orelha de vocês, sem estar aqui com vocês, vai ser uma puxada de orelha à distância. Eu vou pegar aqui assim e vou estar puxando a orelha de vocês aqui para baixo, para que vocês comecem a fazer o seguinte. A gente tem mania de fazer uma coisa que é muito triste, e aí eu me incluo nisso da época que eu era aluno. Eu ouço lá no Código Civil, olha, prazo prescricional, prazo decadencial, interrompe, suspende, se impede prazo. E aí vocês viram lá no segundo período, em Teoria Geral do Direito Civil, que o prazo ele não vai fluir quando pendente a ação de evicção. Pendendo a ação de evicção, não há fluência do prazo prescricional ou prazo decadencial. E vocês já estudaram isso lá no segundo período, mas eu garanto que não foi todo mundo que parou para dizer, calma lá, o que é evicção? O que tem a ver evicção aqui com esse assunto? Eu tenho que entender o que é evicção para saber por que o prazo não flui. Por que a interrupção ou suspensão desse prazo por conta da pendência de uma ação de evicção. Então, é isso que a gente vai estar vendo amanhã.